Vamos lá. Bom dia, pessoal. Estamos aí no ar, mais um Café com Gil. E hoje, um Café com Gil muito especial, um grande amigo meu, um cara que eu admiro pra caramba, nosso amigo Neto. Neto, muito obrigado pela presença. Obrigado por poder fazer parte desse projeto aí, nesse início. A gente está aprendendo, estamos começando. Mas, cara, você é um cara que a gente tem muita admiração e eu creio que vai ter muita história bacana aí para Com você certeza. assistir, se inspirar e poder compartilhar, inspirar outras pessoas aí nesse novo mundo, nesse nosso mundo do jiu-jitsu aí. Beleza? Neto, eu queria que você se apresentasse para a galera aí, as suas principais competições, seus principais títulos e quem que é o Neto no Vamos lá. jiu-jitsu. Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo. Queria agradecer a primeira oportunidade de estar aí, né, com vocês. Um projeto novo e a gente já poder estar fazendo parte, estar crescendo junto com vocês é muito legal. Estou muito feliz de estar aqui. Quando eu vim conhecer a escola, eu vi o espaço, falei, nossa, que legal, né? E agora já estou aí também. Então, estou bem feliz com isso. Bastante gente me conhece, bastante gente, na verdade, muita gente ainda não me conhece, né? Então a gente vem trabalhando rede social, né? Tentando levar jiu-jitsu para cada vez para mais pessoas. Mas basicamente eu sou o Neto Claudino, né? Tenho um trabalho aí nas redes sociais, onde eu ensino jiu-jitsu, né? Mostro posições de jiu-jitsu, falo sobre jiu-jitsu, sobre mindset, linhas de raciocínio que ajudam você a se manter treinando, né? Sou faixa preta há muito tempo, vai fazer 2 meses. Então, sou um faixa preta recém-graduado, mas eu tenho uma trajetória longa no jiu-jitsu, já faz. Agora em novembro vai fazer 11 anos que eu comecei a treinar jiu-jitsu e eu nunca parei, assim, né? Nunca parei mais que um mês, eu acredito. Tive algumas pequenas lesões, um joelho, uma costela, coisinhas assim, mas que nunca me tirou dos tatames por mais que um mês. Às vezes uma semana, 2 semanas fora, mas sempre me mantive treinando e sempre me mantive competindo. Então são 11 anos aí de experiência, né, em competições, né, mas eu sempre treinei jiu-jitsu, sempre competi jiu-jitsu, mas nunca foi o uma linha profissional, nunca foi profissional, nunca vivi do jiu-jitsu me remunerando, né? Então, sempre levei muito a sério, me dediquei muito pro jiu-jitsu, mas nunca vivi do dinheiro do jiu-jitsu, né? Vamos falar assim, eu sempre tive minha segunda profissão. Minha principal profissão é questão profissional, né? Eu sou um engenheiro agrônomo, né? Então, sou representante comercial. Hoje eu moro no Mato Grosso, mas eu sou aqui de Tijucas do Sul, do lado de Curitiba. Foi onde eu comecei a treinar. Depois vim para São José dos Pinhais por questões de faculdade e trabalho. Continuei treinando aqui em São José. Daí foi onde conheci o Edinho, conheci vocês. Aí veio a pandemia, mudou toda a nossa caminhada, né? Mas agora vai fazer 3 anos que eu estou morando no Mato Grosso, lá em Sorriso, na cidade de Sorriso. Treino lá na Checkmate Sorriso, que é a academia Fighter Club do nosso amigo Jefinho, né? E a gente tá lá, treinando. Sobre competições, esse último ano foi um ano que eu consegui colher bons frutos na questão das competições, né? É, esses dias eu contei, eu tenho aproximadamente 70 medalhas. Mas em competições eu não sei quantas, porque teve muitas competições que nem medalha eu ganhei, né? Então, boa parte da minha trajetória, nem medalha eu chegava a ganhar. E agora, esse último ano, eu consegui lutar nos Estados Unidos, lutei o The Worlds da Jiu-Jitsu World League, lutei o Internacional Norte América, que foi uma experiência muito legal, na pirâmide, né? Então, um dia antes do Mundial, então toda aquela energia do Mundial, grandes nomes do Jiu-Jitsu estão lá. Para mim era novidade também, tá, nunca tinha ido, né, na pirâmide, então tá lá, tá lutando, foi um negócio bem bacana, assim, né, para o meu crescimento, né, para minha experiência. E consegui também conquistar o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, CBJJ. Fui campeão Guino brasileiro da CBJJE, então tive bastante medalhas de peso aí no último ano 2025 e estou ansioso agora para 2026 estrear na faixa A faixa preta, né? preta. Agora uma caminhada nova, né? Sim, pô, que bacana. Você falou 11 anos de jiu-jitsu, uma trajetória gigante. Mas assim, o que te levou para arte suave? O que te levou para o jiu-jitsu? O que aconteceu que você falou, cara, vou entrar nessa parada aí? Eu vou ser sincero, eu comecei a fazer musculação. Aí na musculação, a musculação a gente sabe que é mais massivo, né? Sempre a mesma coisa, repetição, você tem que ter uma mente mais disciplinada, né? E aí vou fazer um Muay Thai. Comecei a fazer um treino de Muay Thai, fiz por 1 ou 2 anos. E aí acabou que trabalhava de dia, fazia faculdade à noite, eu só podia ir de manhã, né, na academia. Eu não queria fazer mais musculação, tava de saco cheio. E daí eu queria fazer Muay Thai, que era o que eu gostava na época, né? Tinha um professor bom, né? Acabou que não tinha horário, não tinha uma grade de horário que encaixava, né, com o que eu podia fazer. Tinha jiu-jitsu, falei, vou fazer esse negócio aí, mas nada a ver, né, ficar se agarrando, Muay Thai é muito melhor, né? Sempre tem esse preconceito no Aquele início, preconceito né, de ficar se cara? agarrando, não, vou fazer Muay Thai, é bem mais legal, né?
Mas não tem, né? Então eu vou fazer para mim ver. E tive a sorte de ter um professor muito bom, ele era recém-chegado aqui na cidade, né? Que era o Robson Rezende. Eu fui até fazer matrícula lá, a moça falou assim, tem um professor, né, principal da academia, mas tem o Robson, ele é bonzinho também. A mulher falou assim pra mim, né? Mas depois que eu fui conhecendo o Robson, foi o cara que fez eu me apaixonar pelo jiu-jitsu, né? Falei, putz, é isso que eu quero, né? E comecei a treinar jiu-jitsu, né? Comecei e não parei mais. Todo dia um aprendizado novo, você vê, principalmente quando você é faixa branca, você vê evolução semana após semana, né? Coisas que você não, no começo você não consegue amarrar uma faixa, você não consegue fazer um rolamento, você não sabe fazer uma fuga de quadril. De 15 dias essas coisas já são passadas, né? Você já faz aquilo, você já quer fazer outras coisas, e você quer superar algumas pessoas dentro do tatame, e de repente você percebe que você está superando você mesma, né? Você está buscando cada vez dar um passo a mais. E foi o que me fez ficar. Acredito eu, assim, que essa busca por me superar, por tentar ser melhor do que eu era semana passada ou mês passado, né? Até brinco, onde você quer estar daqui 6 meses, né? Então a gente precisa começar hoje uma história aí que a gente quer contar daqui a um certo tempo, né? Então, acredito que foi isso que me fez ficar, essa busca pela evolução mesmo. Bacana. E assim, nessa trajetória, eu já parei. Eu parei 2 vezes. Parei quando era faixa azul, me lesionei, parei, desisti. Fiquei uns 4 meses fora. Falei, cara, eu vou voltar. Voltei, meio lesionado, continuei. Na faixa roxa eu parei também de novo, situação financeira, várias coisas aconteceram. Parei acho que uns 6 meses. Mas assim, voltei. E foi difícil o retorno, sabe? O retorno é assim, entrar de novo e, putz, parece que desaprendeu e o corpo tá travado. É difícil. Eu não sei, você falou que não parou, mas já passou por algum momento em que você pensou em parar? Falou, cara, agora acho que pra mim já deu. Eu, nessa caminhada aí, sempre precisei, por causa do meu trabalho, eu me mudei de cidade pelo menos umas 4 vezes. E o jiu-jitsu, eu falo assim que o nosso principal objetivo dentro do tatame, por isso que hoje eu levo esse ensinamento para meus alunos, né? Nosso principal objetivo dentro do tatame tem que ser somente aprender jiu-jitsu. Por quê? Porque eu percebi que ao longo dessa caminhada minha, quando eu precisava me mudar de uma cidade, eu perdia meus amigos. Não é que eu perdia, né? Sim. Mas eu deixava de conviver com aqueles amigos que eu tinha construído dentro do tatame, com aquela relação que eu tinha, com aquela energia, com aquela resenha que a gente tem após o treino, aquela resenha que a gente tem, hoje eu vou no treino, eu vou te amassar, né? Aquela brincadeira. Isso faz com que a gente se mantenha treinando. Quando você perde isso, qual que tem que ser o objetivo para você iniciar numa cidade nova, uma academia nova com pessoas novas? Tem que ser o jiu-jitsu. Então, o objetivo, se o teu objetivo for se manter treinando o jiu-jitsu, para aprender somente o jiu-jitsu, as outras coisas você constrói com o tempo e você vai ter inúmeros benefícios. Porque o jiu-jitsu não é só o jiu-jitsu, só a luta, só a arte em si, né? Mas isso faz com que a gente desenvolva benefícios dentro do esporte, né? Seria a questão do... Tem um galo aí? Tem um galinho ali do lado. Não sei se a galera vai ouvir. Não é aqui, né? Não sei o que Alguém é tá isso, criando cara. galinha aí, mas deve ser galo de briga. Mas o celular assim, ligado aí, cara. o que eu percebi é que ao longo dessa caminhada eu preciso me manter treinando jiu-jitsu. Consequentemente, eu vou ter inúmeros outros benefícios que eu vou colher junto, né, dentro do tatame. Eu vou me manter numa boa forma física, né? Eu vou tratar, às vezes, eu conheço inúmeros casos de pessoas que tratam ansiedade, uma depressão através do esporte, através do jiu-jitsu. Então, eu tenho esses benefícios também no tatame. Mas quando você fala assim, você já pensou em parar? Eu precisei trocar 4 vezes, né, de equipe, assim, de forma mais drástica. E quando a gente se mantém em competição, é difícil uma troca de equipe. A gente sabe, porque a gente tem aquela responsabilidade com o professor, com a bandeira que a gente está representando, principalmente em competição, né? Então, quando a gente troca, a gente fala, poxa, e agora, né? Tem que mudar, mas onde eu tô não tem mais aquela equipe, tem outra, né? O que é melhor, né? O que eu vou fazer? Vou precisar mudar. Então, graças a Deus, todos os professores que eu tive, eu tenho um bom relacionamento até hoje. Sempre foi Tranquilo essa transição. bem tranquilo, porque era o meu trabalho, me mudei por questões de faculdade, por questões de trabalho. Então, eu consegui me manter treinando. Isso na questão cabeça, né? Porque às vezes a gente, eu tive 2 filhos, casamento, então às vezes a pessoa passa por algum momento profissional, o dinheiro às vezes está curto, mas eu sempre tive esse objetivo, não, pelo menos o jiu-jitsu eu vou manter, porque eu sei que o jiu-jitsu, às vezes eu estou gastando com o jiu-jitsu, mas eu estou evitando de gastar com um remédio para ansiedade, né? Então, me mantém com uma saúde boa, entre aspas, né? Porque a gente gasta às vezes com anti-inflamatório, né? Mas, então, sempre foi mais ou menos nessa linha de raciocínio. E questão de lesão, eu acho que é mais forte, né? Porque eu vejo atletas muito bons, às vezes que sofrem lesões. Eu sempre mantive um treino de musculação, né? Não para mim ser um fisiculturista,
mas a ponto de evitar lesão. Então eu percebi que, eu percebo isso até hoje, se eu paro um mês de treinar a parte de preparação física, que eu falo, parece que eu já começo Se a lesionar sentir mais, mais. assim, o treino do jiu-jitsu, parece que ele machuca mais. Uhum. Então quando eu tô treinando parte da musculação, eu consigo treinar mais suave o jiu-jitsu, sabe? Não sinto tanto essa questão de lesão. Mas eu acho que muito disso é sorte também, porque 11 anos sem ter nenhuma lesão grave no jiu-jitsu, principalmente eu que lutei bastante, competi bastante, tive treinos muito fortes, eu acho que é sorte, é Deus, né? Cara, Não que existe bom. sorte, né? Deus. Que bom, cara. E me diga uma coisa, nessa trajetória, qual luta, cara, assim, que você participou, o evento, que você falou, cara, esse marcou, esse eu não vou esquecer. O que que aconteceu ali que, pra você, você não vai esquecer mais desse momento, É. foi marcante? São bastante eventos que eu lutei, né? Tenho inúmeras histórias, né? Mas uma história recente foi ano passado, né? Eu tava na Califórnia, aí eu fui lutar o International Master, né? Aí eu fiz e assim, pra gente que tá no Brasil, a gente é acostumado com um tipo de treino, com um tipo de ambiente. Quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente que não tem essa experiência, muda o clima, muda a respiração. O evento era em Long Beach, então era uma época do ano que tava seco, o clima seco, então tudo lá funciona na base do ar-condicionado. E eu não sou acostumado a treinar no ar-condicionado. Então eu fui para a primeira luta, eu senti que eu estava bem na luta, movimentando bem, inclusive fiz 23 pontos, não sofri nenhum ponto, só que eu não conseguia segurar o oponente. Então isso fez eu continuar lutando, brigando, fazia o ponto, eu não conseguia segurar, não tinha força, mas eu comecei a me movimentar. Acabou a luta, eu saí tão cansado, mas tão cansado que parecia que eu tinha perdido a luta, porque me obrigou a continuar, Uhum. sabe, num ritmo que eu não queria. Eu queria chegar na posição, agora eu vou respirar, vou Uhum. administrar, e eu não conseguia. Eu acredito que eu não estava adaptado ainda, fuso horário, clima, né, diversos fatores. E a questão também da adrenalina, você está lutando na pirâmide e tal. Aí fui para outra luta, acabei cometendo um erro, sofri um leg lock, fiquei com a perna meio doendo, assim, não bati, mas a hora que o oponente viu que eu não ia bater, que não estava bem encaixado, ele soltou, passou minha guarda, eu não consegui mais repor, acabei perdendo a luta. Beleza. Isso deixou eu meio triste ali no ginásio, né? Falei, poxa, né, vim de lá aqui, né, podia ter lutado melhor, não sentia, porque, assim, eu venho num treinamento lá no Mato Grosso, eu faço pelo menos 8, 10 rolas, assim, e, e consigo terminar o treino, né, Bem cansado, mas com 8, 10 rolas. Agora lá eu fiz uma luta e eu saí, tipo assim, meu esgotado. Deus, parece que eu fiz 2 treinos seguidos, sabe? Uhum. Daí isso me deixou meio frustrado. Beleza, daí o que eu ia falar pra você? Nessa hora eu falei, agora vamos arrumar minhas coisas e vai embora, né? E nisso tava a Thalita Treta, tava comigo lá no ginásio, né? Ela falou assim, Neto, vai se inscrever no Absoluto? Daí eu dei aquele migué, né? Falei assim, não, tô de carona, né? Daí Absoluto roda muito tarde, daí vocês vão ter que me esperar. Ela falou, para, vai lá e se inscreve. Tá aí, né? Tava de carona com ela, né? Ela falou, não, vai lá e se inscreve, não tem essa. Já tá aí mesmo, vai lutar. Daí eu falei, mas, pô, já perdi na categoria, tô mal, cansado, lutar um absoluto, Putz. né? Falei, não. Mas daí ela falou, daí eu não gosto de correr, né? Falei, tá bom, vou me inscrever, né? Mas eu fui meio contrariado. Fui lá, me inscrevi no absoluto, assim, que pega a medalha, né? Me inscrevi no absoluto. Aí eu fiz 4 lutas no absoluto e não, eu fiz 3 lutas, né? Na verdade, 3 lutas. Passei uma luta muito dura, um cara bem mais pesado que eu. Cansei, mas consegui lutar, ganhei. Aí chegou assim um pouquinho antes da final, já tava no final do evento, assim, sabe? Falei, caramba, eu tô na final, cara, né? E eu vinha de uma sequência de segundo lugar. Eu tava meio frustrado com isso, Uhum. porque eu tinha ganhado segundo lugar no brasileiro, CBJJ. Aí eu lutei o The Worlds lá na Califórnia também, que eu tinha ficado em segundo no Gui e segundo no Nogi, sabe? Caramba. Então eu falei, poxa, hoje eu tô 3 segundo lugar. Aí eu tinha ficado em segundo na categoria. Daí eu fui pra final do absoluto. Eu falei, Absoluto. cara, não é Segunda derrota, possível que eu vou não. ganhar meu quinto segundo lugar consecutivo, cara. Falei, agora eu vou ter que lutar pra ganhar. Só que eu já tava fadigado, eu já tava com 5 lutas, né? 5 lutas, né? Eu tava indo pra sexta, né? Do dia, né? E eu falei, caramba, cara, será que agora eu vou ganhar meu quinto segundo lugar consecutivo? Daí eu falei, não, vou lutar com tudo que eu tenho. Agora é questão de honra, né? E entrei na luta com tanta vontade, que eu acabei finalizando a luta em um minuto, talvez. Caramba. Foi, assim, tempo próximo de um minuto. Entrei uma raspagem que eu faço da meia guarda, aí eu senti que dava pra finalizar. Eu abandonei, sofri os pontos, mas encaixei o golpe e acabei finalizando. Aí fui campeão. Falei, poxa, olha, ó. Caraca. Isso me marcou porque eu falei assim, às vezes a gente já tá com aquela cabeça de derrotado, né? Uhum. E aí é onde eu vejo que a gente tem que ter uma mentalidade muito forte para ser campeão, porque às vezes naquela hora eu não tava acreditando em mim, mas a Thalita foi lá, acendeu a chama, né? Falou, Uhum. vai ser campeão, né? E falei, poxa, vou me inscrever, já tô aqui mesmo. Mas eu fui me inscrever naquele pensamento assim, vou aproveitar o preço da inscrição, né? Aham.
e acabei sendo campeão Que da absoluto. hora. E assim, eu luto de médio, né? Lutei muito tempo de leve. Então, você ser campeão absoluto, para mim, né, é um título muito pesado, né? Porque a gente é mais leve que os oponentes, Uhum. conseguir ganhar na mesma categoria de faixa e num oponente mais pesado, mostra que o nosso jiu-jitsu tá Tá bem afiado. preparado, né? Que bacana, cara. Assim, nessa caminhada sua, assim, dando aula também, eu acredito que você tenha visto muita mudança na vida das pessoas. E eu, como aluno, já vejo, sabe? O cara chega ali meio gordinho, meio desengonçado, até o cabelo do cara é meio estranho, o cara não sabe amarrar a faixa, mas o cara vem, o cara vem, o cara vem. Cara, dá um ano, a postura do cara mudou, o jeito do cara falar mudou, o jeito, aquela estado de alerta, o cara anda num estado mais de alerta, mais ligeiro. O que você vê nas pessoas, assim, a principal mudança que você vê, assim, no cara? Cara, o jiu-jitsu mudou esse cara, mano. É. Ele mudou isso. O que você mais vê, assim? Essa experiência eu tô tendo agora, assim, mais presencial, né? Porque eu sempre convivi no tatame e você vê Uhum. a evolução das pessoas, é nítida, né? O jiu-jitsu muda as pessoas, né? A gente sabe, quem participa do processo sabe. Mas quando a gente é professor, é um gostinho a mais, né? Porque é mais profundo, né, que a gente observa, porque é o que você falou. Agora eu tô ministrando algumas aulas lá em Sorriso, na Fighter Club, né? Um abraço para meus alunos aí, todo mundo vai assistir o podcast, hein? É dever de casa, hein? Não vai rolar comigo, hein? Mas eu comecei a observar que alguns alunos chegavam para treinar e falavam, caramba, esse não vai ficar. Esse aí é só essa aula. Às vezes eu até, pensamento bobo, né? Pensava, não vou nem dar muita atenção, que esse não vem mais. E parece que quanto mais você pensa isso da pessoa, mais aquela pessoa vem. Mais aquela pessoa vem, né? Eu sempre falo na primeira aula da pessoa, eu falo assim, ó, põe um objetivo. Não adianta você fazer uma aula de jiu-jitsu e para você saber se você Uhum. gosta ou não, porque com uma aula não dá para Não saber. dá pra saber. Você tem que fazer um mês de jiu-jitsu. Aí você decide se você gosta ou não. Você vai ter que pegar um mês, fazer um mês, porque no começo o cara não sabe nada. É. Então, o simples fato do cara andar dentro do tatame já, no começo é um desafio, né? Uhum. Então, o cara vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Eu tive algumas histórias, assim, pensando agora nesse último ano que eu dei aula para alunos meus, assim, sabe? Que pessoas fora de forma, sabe? Chegava lá, não sabia fazer um rolamento, você falou, não sabe amarrar uma faixa, você fala, puta, vem aqui, deixa eu amarrar a faixa, cara. Que faixa mais feia é essa? Gravei um vídeo, como amarrar a faixa, Eu vi porque esse vídeo. chegava os alunos lá e não sabia amarrar a faixa, falei, vocês vão assistir esse vídeo até vocês aprenderem a amarrar a faixa. Então, criança, a gente, né, passa a mão na cabeça, mas adulto tem que pelo menos aprender a Sim. amarrar a faixa com 15 dias de jiu-jitsu sem saber amarrar a faixa, né? E aí a gente foi observando isso. E tem uma história de uma aluna, né, que me marcou bastante, que ela chegou um dia para treinar, fez algumas aulas, ela não estava numa forma física muito boa, com muita dificuldade de mobilidade, para sentar, para subir, né? E foi uma das pessoas que eu pensei, essa aí não vai ficar, porque às vezes a própria pessoa se sente com dificuldade. A gente acolhe, né? A comunidade de jiu-jitsu acolhe, o professor, os alunos, né? Acolhem aquela pessoa para dentro do tatame. Mas às vezes a pessoa, né, fala, poxa, mas eu vou lá, não sei fazer uma fuga de quadril, tenho dificuldade para sentar, às vezes o kimono não veste bem, a calça fica apertada, né? E aí essa pessoa fez acho que tipo um mês de aula, assim, daí de repente eu vi ela rolando com as outras alunas, com dificuldade, mas conseguindo fazer coisas que em prazo curto, de um mês atrás, ela não conseguia fazer, tipo o fato de sentar e levantar, chamar uma guarda, uma coisa simples assim, não conseguia fazer, e com um mês a pessoa já conseguia fazer. Aí eu depois falei para ela assim, falei assim, ó, parabéns, hein, eu não imaginava o quanto você já tinha evoluído num período tão curto, né? Uhum. E daí ela me respondeu falando assim, professor, eu continuei vindo no jiu-jitsu porque muitos dias eu não sabia, né? Na minha cabeça ela só estava treinando jiu-jitsu. Daí foi onde eu comecei a perceber a profundidade de tudo isso. Ela falou assim, eu continuei treinando jiu-jitsu porque ela trata uma depressão profunda, né? Então Cara, ela tinha pensamentos suicidas, né? E nesse momento ela falou assim para mim, ela falou assim, ó, eu continuei vendo jiu-jitsu porque eu percebi que às vezes alguns dias eu tinha pensamentos muito ruins e eu pensava assim, hoje não, porque hoje tem jiu-jitsu. caraca. Aí eu senti a responsabilidade quando a gente é professor, sabe? Falei, ó, às vezes a gente simplesmente está ensinando um armlock, mas Uhum. para aquela pessoa não é só aprender um armlock, é só aprender uma raspagem, tesourinha, Uhum. uma posição básica de jiu-jitsu. Às vezes aquele treino de jiu-jitsu é um motivo para a pessoa acordar naquele dia e falar, hoje eu tenho um objetivo, hoje de noite tem jiu-jitsu. E às vezes ela consegue vencer uma depressão, uma ansiedade, associado, né? Porque Sim. são doenças hoje que existem e precisam ser tratadas. Então, o jiu-jitsu eu acredito que é uma ótima ferramenta também, né? Que serve para algumas pessoas. Aí, nesse dia, eu senti a responsabilidade, né? Falei, poxa vida, né? Eu não tô só ensinando jiu-jitsu, né? Eu É. tô liderando uma equipe, né? Pessoas. Tenho inúmeros, assim, experiências que eu vivi dessa forma, dentro do tatame.
e principalmente com algumas mulheres que começaram a treinar, eu falo assim que para mulher treinar jiu-jitsu, só o fato dela decidir treinar jiu-jitsu já é uma conquista, já é uma vitória, porque é um ambiente muito mais difícil para mulher, né? Porque é muito contato físico. Hoje tem academias preparadas, mas também tem muitas academias que não são preparadas para você receber uma mulher, uma família, né? Então, é um ambiente ainda muito masculino, né? Então, fica mais difícil. Então, o fato da mulher falar assim, não, eu vou vestir um kimono, vou entrar no tatame, e vou treinar jiu-jitsu, já é uma vitória, Uma né? vitória gigante, cara. É. E assim, é, na sua visão, o que diferencia a pessoa, o atleta amador e o alto nível? Você tá num alto nível, você entrou, cara, num nível gigante dentro do jiu-jitsu. O que te levou a isso? Porque ali, como eu falei, o Neto do Instagram, o cara que passa as posições, o cara que tá lá levantando a medalha, isso aí a gente tá vendo. Mas o por trás disso, o que te levou para esse alto nível? O que você acha que você fez de diferente que te diferenciou? Cara, não sou só um aluno que vem, treino e vou embora. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e isso me ajudou a entrar nesse alto nível do jiu-jitsu. O que ninguém tá vendo, os bastidores, sabe? Eu acredito que é aquela vontade de não apanhar mais, né? Eu sentia muito isso. Eu vejo, às vezes, eu vou lutar com algumas pessoas e eu acabo apanhando e falo, poxa, mas o que, que eu tô fazendo errado, né? Às vezes eu vou lutar com um atleta competidor hoje, da atualidade. Às vezes eu lutei com um pessoal aí que é competidor, faz colorida ainda, né? Parece que eu não consigo um trabalho assim razoável. Eu queria dar muito mais trabalho para eles, né? O que que tá faltando, né? Então eu percebo que hoje essa diferença entre você ser um praticante de jiu-jitsu, ser um professor de jiu-jitsu, ser um atleta de alto nível de jiu-jitsu, está muito ligado à intensidade daquilo que você faz. Então, o jiu-jitsu é o mesmo. Até, inclusive, esses dias lá na nossa academia, eu chego uma semana lá, eu falei, ó, hoje, essa semana a gente vai trabalhar omoplata. Passei as entradas de omoplata, finalização, raspagem, algumas defesas. Foi o que a gente trabalhou naquela semana. No sábado teve o, o The Crow lá da IBJJF, né? E o Nolan finalizou o Adam Wardzinski numa omoplata que eu tinha passado naquela semana. Então, o que que faz aquela posição simples que eu passei para os meus alunos faixa branca, ela ser eficiente, tanto em uma luta de faixa branca, quanto em uma luta de alto nível, contra um atleta renomado, que é o caso do Adam, a posição ser eficiente? É a intensidade. Então, quando você repete aquilo, quando você treina muito aquilo, quando você ajusta os mínimos detalhes, quando você tem um preparo físico, quando você tem bons líderes dentro da equipe, tudo isso vai tornando um lutador completo. E quando eu percebi que eu não era só um praticante, porque tem aquele cara que vem, que quer suar, que quer fazer uma atividade física, que quer aprender um pouquinho da arte, mas o cara não quer ser um competidor, e tá tudo certo, não tem nada de errado com isso, cada um dentro dos seus objetivos. Mas eu percebia que eu queria ser melhor porque eu percebia que eu podia ser melhor. Então, eu sempre que eu tinha essa sensação, falei, cara, mas eu cheguei até aqui. Agora só falta esse detalhe. Agora só falta mais esse. E só falta mais esse. E com esse pensamento de só falta isso e só falta aquilo, eu fui ajustando diversos pontos e hoje eu percebi que eu cheguei em um nível razoável. Eu ainda quero, né, chegar muito mais longe, porque a gente parece que na nossa caminhada, na vida ou no esporte, a gente só olha para frente. A gente não olha quanta coisa a gente já superou e quantas barreiras a gente já deixou para trás. A gente só tá olhando para frente. Então você só tá olhando aquele cara que tá na tua frente. E isso faz eu continuar buscando. Agora falta mais isso. Agora eu vou melhorar minha alimentação. Tenho uma meta esse ano, melhorar muito minha alimentação, porque o pessoal às vezes não acredita, mas eu como 60% certo. Eu quero melhorar para 85%, 90% comer certo. Então eu acabo comendo uns panetone a mais, umas bolachas, um refrigerante, um sorvete. Eu gosto disso, sabe? Então, eu acabo que eu peco nisso porque eu penso, poxa, eu treino tanto, eu posso. Realmente eu posso, mas se eu busco performance e busco uma longevidade, eu não posso tanto. Eu posso, mas não tanto. Sim. Então hoje eu tenho que cuidar para pôr o pé no freio. É uma das minhas metas aí para 2026. E assim, eu até brinco que quando eu falo aos meus alunos que o jiu-jitsu é o mesmo para um atleta amador ou para um atleta de competição de alto nível. O que muda é a intensidade. O que a gente tira disso? Se a gente pegar um carro 1.0, um carro de passeio, por lá em Interlagos e por uma Fórmula 1, o carro de passeio vai completar o percurso da mesma forma que a Fórmula 1. A diferença é que a Fórmula 1 ela acelera, vai a 250, 300, aí ela freia, aí ela acelera de novo, e o carro de passeio já é uma velocidade mais constante. Ele vai completar o trajeto também, só que num tempo muito maior, né? A diferença está na intensidade. E eu vejo assim, principalmente atleta adulto, juvenil ali, que eu vejo eles lutando, eles vão de 0 a 100, daí eles param, daí eles vão de novo,
A gente que já tá no Master, a gente já tenta pensar um pouco mais, porque se eu precisar usar o gás e a força, ao longo do treino, parece que o coração vai sair pela boca. Então a gente tenta administrar para a gente conseguir chegar no final do percurso. Ah, se eu tenho uma luta de 5, 6 ou 7 ou 10 minutos, eu falo, caramba, eu tenho que dosar o que eu tenho aqui, porque se eu acelerar com tudo ali na segunda curva, eu já fico pelo caminho, né? Pô, bacana, cara. Neto, um recado que você possa dar pra gente finalizar. Que assim, o que eu vejo hoje, e esse é um dos intuitos desse podcast, é mostrar que realmente o jiu-jitsu é para todos. E tem muita gente, cara, que namora o jiu-jitsu de longe. O cara segue ali o cara, vê uma exposição, mas o cara fica nessa. E não entra, e não vai, não chega numa academia para trocar uma ideia, ou não faz uma aula suplementar. O que você tem de recado para essa galera que tá namorando, tá querendo entrar no jiu-jitsu, mas ainda falta um detalhe, falta um vamos de uma vez? Tipo assim, mano, o que mudou na sua vida que para esse cara também pode mudar e pode incentivar ele a entrar nessa nossa arte suave? Que eu falo que não é só um hobby, não vem só para treinar, é um estilo de vida, cara. É o nosso estilo de vida, Sim. sabe? Então, assim, com essa experiência toda, o que você pode dar assim, de conselho mesmo pra galera que tá querendo entrar e pra galera que tá e de repente tá meio, putz, cara, acho que vou desistir. Pra finalizar mesmo. Hoje a principal desculpa que eu vejo, o cara fala assim, não, eu vejo muito o cara fala, não, eu vou começar musculação para mim pegar um preparo, aí eu vou começar o jiu-jitsu. Ah, mas eu vou comprar um kimono. Ah, mas, sabe? Você vê muita desculpa, né? Eu falo assim que a gente precisa começar com o que a gente tem hoje. E começar hoje. Porque muita gente, vou deixar para segunda-feira, vou deixar para mês que vem. Agora, os últimos 2, 3 meses do ano, a gente ficava escutando assim, não, começa ano que vem. Ano que vem eu vou começar o jiu-jitsu. Tem que começar. Aqui na academia de vocês, eu vejo que vocês têm uma grade de horário que é impossível o cara não conseguir encaixar, né? Então, a pessoa precisa dar o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho kimono. Vai treinar um no-gi, põe um calção, uma camiseta e vai lá, se insere, parcela um kimono, faz uma matrícula, comece, só comece. Ah, mas é uma quarta-feira, vou começar segunda. Não, comece na quarta mesmo, comece na quinta, comece na sexta. Não tem dia para começar um processo novo, porque isso aí você vai ficar fazer por anos, né? Então por que você tem que esperar 3, 4 dias a mais ou agora meio do mês, vou começar mês que vem? Então as pessoas criam essas barreiras que elas precisam tentar derrubar de qualquer forma. Vou começar agora. Vou ligar lá na academia, que horário tem treino hoje? Que horário tem treino amanhã? Amanhã eu tô aí. Já vou fazer uma aula para ver como é que é. O que eu preciso? Só chegar no horário? Chegar 10 minutos, 15 minutos antes para conhecer e já vou treinar. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu falo assim para a pessoa fala assim, não tem uma hora por dia. Eu falo, alguns alunos meus trabalham por turno, né? Então, tem um aluno meu lá que ele tem uma semana que ele trabalha de manhã, outra semana ele trabalha à tarde, outra semana ele trabalha à noite. E quando ele trabalha num determinado turno, ele não pode ir no treino, realmente. Porque o treino é aquele horário. Então, quando você não consegue encaixar, você entende. Mas hoje, com as grades de horário que tem nas academias, todo mundo consegue encaixar. E uma hora por dia é aproximadamente 4% do seu dia. Então, você falar que não tem uma hora é muita falta de organização. Eu não tenho uma hora. Não, você tem uma hora, só que você não sabe se organizar. Então, esse é o principal ponto assim, que eu vejo. Mas o treino é uma hora, mas eu levo meia hora para ir, meia hora para voltar. Vamos dizer que o cara mora longe. Então, que leva 2 horas. Dá 8% do seu dia. Sobra 92% do seu dia. Então, é impressionante assim, o quanto as pessoas criam essas barreiras para não fazer alguma coisa. E quando você pega uma pessoa determinada, um cara que é campeão, que está num nível já mais elevado, aquele cara já cria todas essas desculpas para fazer. Você percebe essa diferença? Sim. Quem está parado tende-se a manter parado. E quem já está em movimento, o cara se desdobra, faz das tripas ao coração para conseguir fazer. Então, assim, que eu posso falar de mensagem precisa começar. Não tem muito segredo, assim, né? Simplesmente começa. Acha uma equipe boa, acha um professor bom, chegou lá, gostei da ideologia, treina, que nem eu falei, treina 15 dias no mês para você conhecer o ambiente, conhecer as pessoas. Não gostou? Troca, porque hoje também a pessoa precisa se sentir bem. Hoje o praticante, o aluno é um cliente, né? Então você não vai ficar frequentando um lugar que você não se sente bem. Mas troca, vai para outro, ele conhece outro, não coloca em regras. Eu fui no jiu-jitsu e não gostei. Às vezes você não gostou daquele ambiente, daquela metodologia, daquele professor, mas você pode gostar de outro. Então tem espaço para todo mundo no jiu-jitsu. Show de bola. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz aí. Entrevista, por essas histórias. Vamos ter a parte 2, porque certeza. tem muita história, Com cara. certeza. Um cara que tem muita pra gente aprender com você. Cara, foi realmente uma honra. Que Deus abençoe, seja um ano muito bom para você, cara, nessas competições, nos seus projetos, na sua academia. Que você prospere muito, cara. Beleza? Obrigado mesmo. Obrigado. E conta com a gente, cara. Obrigado. Tamo junto. Vamos que vamos. Valeu, galera.